Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. Olá, queridos, este é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, e eu sou o pastor Rildo Silva. E mais uma vez aqui, com essa grande alegria no coração, com essa grande oportunidade de trazer uma palavra ao seu coração. Talvez você esteja vivendo momentos de turbulência, momentos de dificuldade na sua trajetória, que é normal para nós que somos seres humanos, porque muitas e muitas vezes nós fantasiamos algumas ideologias que nós criamos, nós geramos expectativas nas pessoas e simplesmente nós esperamos que essas mesmas pessoas elas contribuam ou possam nos ajudar nos momentos mais caóticos da nossa vida. E nem sempre é assim. Até porque eu não conheço uma pessoa que tenha passado por essa vida ou que vá passar por essa vida que já não tenha passado por uma grande frustração. Que alguém não tenha já o decepcionado em algum motivo ou em alguma oportunidade. Mesmo as pessoas que são cristãs, mesmo as pessoas que conhecem a Deus, nós estamos sujeitos a qualquer momento falharmos. O único que não falhou foi Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo falando na Epístola aos Colossenses. Já em 1 João, o apóstolo vai dizer que o amor é o próprio Deus. Isso significa dizer que só existe perfeição em Deus. E o ser humano ele sempre vai falhar. Não tem como. E quando a gente olha para a história do povo de Deus, que não começa na igreja primitiva ou no tempo da graça, se inicia quando Deus começa o grande projeto da humanidade, quando Deus, o Criador, ele simplesmente, pelo poder da sua palavra, ele cria todas as coisas. Nasce o povo de Deus, que é justamente para glorificar o nome de Deus entre as nações, entre os povos pagãos. E é levantado o grande Israel, quando o povo é liberto do cativeiro do Egito. E esse povo ele passa 40 anos peregrinando sobre a face da terra. Talvez algumas pessoas olhem para esta realidade e não entendam, porque se Deus tem poder para mudar, se Deus tem poder para curar, se Deus tem poder para fazer todas as coisas, por que se passa 40 anos no deserto, onde o deserto é um lugar de escassez, é um lugar de solidão, é um lugar quente durante o dia, é um lugar frio durante a noite e não existe nada, não existe vida no deserto. Era justamente para Deus ensinar o povo na época que vieram do cativeiro do Egito e que muitos deles tinham nascido no cativeiro do Egito ou na própria nação egípcia. Isso significa dizer que eles viviam os costumes do Egito. Eles apenas acreditavam em Deus pelo que eles ouviam através dos pais de Moisés e ali eles mantinham essa fé viva. O povo sai, o povo é liberto, Deus continua fazendo grandes sinais e maravilhas. Alguns se rebelaram, outros não acreditaram, outros pressionaram a Moisés, outros duvidaram da promessa que era chegar a uma terra que manava leite e mel, que era a terra de Canaã. Mas a história continua. Deus faz todo este processo, este povo chega realmente na terra de Canaã somente através de Caleb e Josué e continua o povo vai crescendo, vai se multiplicando, porque o propósito de Deus é esse e a obra de Deus ela não para. Aquilo que Deus projeta para nós tem continuidade. Esse povo vai vivendo, mas chega um momento que Deus muitas e muitas vezes ele é obrigado a repreender o povo para que o povo venha aceitar a forma que Deus trabalha. E neste momento, quando Judá simplesmente despreza a presença de Deus e comete vários pecados, a Bíblia vai dizer que Deus permite que o povo de Judá eles se tornem cativeiro da Babilônia
por 70 anos. Não foram 70 dias, 70 anos. 70 anos é um tempo suficiente para muita gente nascer, é um tempo suficiente para muitas pessoas morrerem, mas mesmo assim, ficaram aqueles que acreditavam, ficaram aqueles que decidiram em seus corações não se contaminarem simplesmente com a cultura do povo babilônico, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E diante disso, Jeremias, Isaías, Ezequiel, que foram profetas levantados por Deus para anunciarem essa grande restauração e a grande quebra desse cativeiro, ou a libertação do povo de Israel. Chega o momento que Deus fala através destes profetas. E eu gostaria de ler um texto aqui rapidinho, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6, quando o texto vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isso significa dizer, primeiro, o povo tinha abandonado Deus, mas Deus não tinha abandonado o povo. Isso significa dizer que por mais que nós venhamos negligenciar o que Deus tem para nossas vidas, os projetos de Deus, eles não caducam. Os projetos de Deus, eles se mantêm de pé. Só que agora vem essa exortação através do profeta Isaías. E quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, ou aqueles que dizem que conhecem a Deus, ou aqueles que se intitulam cristão, simplesmente param os seus projetos porque estão vivendo momentos de adversidade. E o ser humano, mesmo aquele que não acredita em Deus, tudo que ele vive que não lhe agrada, tudo que ele vive que gera desânimo, medo, desespero, constrangimento em sua vida, eles tentam culpar alguém. Como não existe alguém para se culpar dos seus fracassos, normalmente eles perguntam: aonde está Deus? Deus verdadeiramente existe? Aí o profeta Isaías vem dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Duas coisas nós podemos aprender. Primeiro, o povo não buscava mais a Deus. E segundo, se Deus está perto, eles poderiam fazer uso da presença de Deus através da fé. E eles deveriam invocar a Deus enquanto Deus estava perto. Porque tem muita gente que deixa para buscar Deus quando o casamento está acabando, quando a empresa está falida, quando está no leito de um hospital, quando a família está entregue a uma decadência total e o pai e a mãe, eles não têm mais controle sobre suas próprias casas. Aí eles decidem buscar a Deus. Aqui é diferente. Começa uma grande restauração. O povo estava já sendo liberto. O cativeiro já tinha sido quebrado. Eu digo sempre que toda restauração, ela vem acompanhada de novas escolhas e de um novo tempo. E era justamente isso que esse povo deveria fazer. Buscar a Deus aqui não era somente para agradecer a Deus pelo grande feito acontecido ou por Deus intervir na vida de Israel, mas também declarar o seu próprio arrependimento por tudo que eles fizeram, por tudo que eles deixaram de fazer, quando esse povo deveria simplesmente ver através do povo de Judá, ou através de Israel, verdadeiramente o comprometimento que eles deveriam demonstrar através da fé e principalmente através do temor, que é justamente isso que está faltando e tem faltado no meio daqueles que se dizem cristãos. Porque o cristão verdadeiro não é aquele que não deixa de ir periodicamente à igreja.
não é aquele que possui uma Bíblia, mas aquele que não abre mão dos padrões estabelecidos por Deus para as suas próprias vidas. E este padrão, como em todas as áreas de nossas vidas, requer critérios. E Deus também estabeleceu critérios para o povo, para que eles continuassem vencendo, para que eles continuassem simplesmente com a presença do Espírito de Deus no meio deles. Só que o pecado, ele afasta o Espírito de Deus de nós. E quando o Espírito de Deus, ele se afasta de nós, nós enfraquecemos, nós ficamos sem direção e simplesmente nós queremos agir segundo os nossos próprios desejos e os próprios pensamentos. É tanto que nós lemos o versículo 6 do capítulo 55 do profeta Isaías. Mas quando a gente vai para o versículo 8, vai dizer assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que é que Deus está falando aqui? Que daqui para frente o povo não será mais direcionado por aquilo que eles pensam, por aquilo que eles veem, por aquilo que eles idealizam, mas segundo a direção de Deus, que Deus daria este povo para que a promessa continuasse sobre a vida deles. E Deus, ele não pode ter nenhum tipo de compromisso com pessoas que não têm compromisso com ele. É por isso que eu sempre digo também, a forma como você se relaciona com Deus determinará como Deus irá se relacionar com você. E isso faz uma diferença muito grande na vida da igreja, na vida daqueles que são cristãos. Aí vem aqui duas ordenanças, aqui vem duas preparações para que o povo voltasse a ser quem eles eram. Um povo comprometido, um povo cheio de temor, um povo cheio de fé, mesmo passando por dificuldades, mesmo sendo provados, mesmo sendo tentado, mesmo sendo perseguido pelos povos pagãos ou pelos exércitos pagãos das cidades pagãs, esse povo ele tinha que se manter de pé. Porque enquanto o povo continua de pé, Deus continua agindo. Agora eu entendo porque quando Israel estava na peleja contra os filisteus, Moisés ele estava em cima do monte. Só que Moisés estava clamando a Deus. E quando Moisés cansava, simplesmente Arão, que era seu irmão, diz a Bíblia que ele segurava os braços de Moisés, para que Moisés não viesse desfalecer. E quantas vezes nós somos desfalecidos por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos de maiores fraquezas da nossa trajetória, é onde o inimigo de nossas almas mais trabalha. E nós não temos essa percepção, nós não temos esse discernimento. É por isso que muitas pessoas, elas param pelo meio do caminho, elas simplesmente abandonam aquilo que elas começaram, aquilo que elas acreditavam. E é tudo que o inimigo de nossas almas quer. Por quê? O propósito do inimigo de nossas almas não é nos tirar da igreja, mas nos tirar da presença de Deus. Não é roubar tudo que nós possuímos, mas roubar a comunhão que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vai dizer que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância não se trata de riqueza, não se trata de uma condição financeira maravilhosa, mas se trata de uma vida espiritual que gere respaldo a cada um de nós diante do que nós estamos vivendo. E isso também é fé, isso também é fruto da nossa comunhão com Deus, que nós precisamos mantê-la, que nós precisamos
zelar, que nós precisamos a cada dia expor verdadeiramente este sentimento que existe dentro de cada um de nós. É por isso que o texto vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Em outras palavras, não deixe para buscar Deus quando tudo está perdido. Não deixe para buscar a Deus quando não existe mais solução. Não deixe para buscar a Deus quando a sua família já foi destruída, porque não vai adiantar. A hora de tomar uma decisão, a hora de fazer a escolha certa, a hora de se voltar para Deus não foi ontem e nem é amanhã, é agora. E se é agora, nós precisamos ter o entendimento que somos nós que necessitamos de Deus, que somos nós que iremos buscar a presença de Deus para que Deus se apresente a nós. E quando Deus se apresenta a nós, Ele se revela, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá sabedoria, Deus nos fortalece, Deus nos renova nos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo. Agora eu entendo porque o apóstolo Paulo vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque Deus vai agir onde nós não temos a capacidade de agir. Deus vai trabalhar onde nós não temos entendimento. Deus vai mudar o que está fora do nosso controle ou fora da posição, porque Deus conhece os nossos corações. E Deus sabe das tempestades que nós estamos vivendo. Só que diante dessas tempestades é que Deus vai começar a agir. É que Deus vai começar a trabalhar. É que Deus vai demonstrar realmente o seu poder e a sua glória sobre a vida daqueles que estão buscando, ou sobre a vida daqueles que não o abandonaram, ou sobre a vida daqueles que continuam vivendo os critérios estabelecidos por Deus para que nós venhamos frutificar na terra diante daqueles que não conhecem o Senhor e venhamos ser a sua maior referência, como a igreja é a maior referência de Deus aqui na face da terra. É isso que nós precisamos entender. É dessa forma que nós temos que viver. Buscar a Deus enquanto se pode achar. É simplesmente entender e aceitar que o momento certo para buscar a Deus é agora. Não é na hora que as coisas começam a piorar. Não são nos momentos caóticos que nós iremos enfrentar, mas nos momentos que nós temos a liberdade de fazê-lo para que realmente Deus possa ser glorificado em nossas vidas. Fica com essa palavra no seu coração. E mediante o que Deus falou, você se fortaleça, você se renove para que Deus possa verdadeiramente agir através da sua vida. Este é o programa Rompendo em Fé, da comunidade evangélica Emanuel. Eu sou o pastor Hildo Silva, pastor do ministério, juntamente com minha esposa, que vocês também já conhecem, a pastora Ivna Medeiros. E nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para declararmos e profetizarmos sobre a sua vida. Mas vamos orar, agradecer a Deus por um momento tão especial como esse, porque nós cremos no poder da oração. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, na Tua presença santa, Senhor, nós nos rendemos neste momento, porque reconhecemos as nossas limitações como seres humanos e colocamos tudo em Ti, porque sabemos que pode todas as coisas e damos a liberdade para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, em nossas causas, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja na face da terra. Simplesmente que o Senhor possa se apresentar a todos aqueles que Te buscam. Palavra, cura e libertação na comunidade evangélica Emanuel. Nessa noite Deus vai visitar, nessa noite Deus vai te tocar, nessa noite Deus vai simplesmente responder. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivna Medeiros.
Uma grande concentração de fé e milagres na comunidade evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. É forte, Brasil!